Oi, você que tá assistindo aí através dessa telinha. Então, eu vim aqui contar um pouco sobre a viagem de aniversário que eu e minha mãe ganhamos nesse ano de 2026, em março. E antes de eu contar como foi essa viagem, eu preciso voltar um pouquinho na história para poder explicar para vocês algumas coisinhas. Por isso, eu trouxe fotografias para poder mostrar um pouquinho, né, de como começou essa história. Bom, minha mãe nasceu em uma época onde era muito comum os pais, quando não tinham condições financeiras estáveis, eles simplesmente davam, né, criança para uma família que era um pouco mais estável financeiramente e tudo mais, que tinha um pouco mais de recurso para poder cuidar da criança. Então era muito comum isso. E foi isso que aconteceu com ela. Meus avós deram ela para várias famílias, onde ela passou a ser a babá, passou a ser empregada, que antigamente era muito comum, ainda mais ela sendo uma mulher e negra. Enfim, se vocês quiserem, eu posso trazer ela aqui também para poder contar um pouco mais detalhadamente sobre essa história também. Mas voltando, né? Ela já não aguentava mais ficar nessa questão de ir para casa de um, ir para casa de outro. E sem contar que ela também estava passando por maus bocados, né, na casa onde ela estava atualmente. Ela tomou uma decisão e decidiu que não ia mais se submeter àquilo que estava acontecendo com ela na época. Então, ela decidiu fugir. Marilyn, minha mãe, quem conhece minha mãe, ela fugiu. Muito ousada, aliás, ela era jovem, né? E ela simplesmente decidiu ir embora. E ela começou a andar pelas ruas de BH, meio que sem rumo, porque a família dela, né, é de Minas, só que é do interior de Minas, e ela tava em cidade grande, então ela simplesmente decidiu andar por BH. Tava assim, tipo, sabe, seja o que Deus quiser, e é isso. E ela andou quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Até que ela foi encontrada por um dos parentes dos meus avós. Achou ela andando na rua, toda cansada, como ela andou muito, né? E ela não tinha recursos, não tinha nada, praticamente. Ele achou ela e se ofereceu para poder ajudar ela, né? Levou ela até a casa deles, e aí a família toda deles, né, se envolveu de uma certa forma. E aí acolheu ela, né, na família deles, né? Cuidou dela e tudo mais. E aí, nessa época, minha avó estava grávida, estava esperando mais uma criança, e aí eles decidiram chamar ela para poder ajudar, auxiliar, porque a gente sabe que cuidar de criança não é fácil. E aí chamaram minha mãe para poder ajudar. Ela foi, ajudou, e aí eles começaram, sabe, a criar um vínculo muito maior do que simplesmente ela sendo uma babá ou um empregado, sabe? Então, meus avós decidiram adotar ela, fazer ela integrante mesmo da família ali, de coração, e adotaram ela como parte da família. O processo de adoção não foi um processo fácil, né? Porque como minha mãe já tinha alguns históricos aí, apareceu conselho tutelar pra tentar pegar ela, levar ela pra FEBEM e outros rolés aí. Mas enfim, graças a Deus eles conseguiram adotar minha mãe. E aí ela passou a juventude dela lá com eles, sendo cuidada, tratada e tudo mais. E ela foi muito bem recebida por eles. Então, minha mãe passou a juventude lá, e aí ela se casou, depois se mudou, e aí veio a Nayane, né? E mesmo assim, nossa família manteve contato com eles, né? A gente visitava eles e eles visitavam a gente se ligava e tudo mais. Então a gente manteve esse contato, e mesmo não sendo de sangue, a gente considera eles, né, nossos avós. E vice-versa, né? Eles nos consideram também parte da família. No meio do ano passado, eu e minha mãe estávamos conversando e minha mãe tinha esse desejo de querer visitar nossos avós em dezembro, porque em dezembro é mês de aniversário da minha avó. E aí ela queria visitar, né, pra poder passar essa data junto. Só que aí acabou que a gente não comprou a passagem. Eu não me lembro muito bem o que aconteceu, mas acabou que a gente não comprou. E aí o ano foi passando e a vida foi acontecendo. E aí, no meu aniversário, eu falei com a minha mãe que eu queria muito viajar. E a gente, né, nossa família tava passando por uns perrengues, sabe, meio complicados. E eu falei assim que eu não queria passar aí na minha cidade. Eu falei assim, não, eu quero viajar, quero sair, quero fazer alguma coisa diferente. E aí eu queria muito, tava planejando, né, pra poder ir pra São Paulo, num restaurante que eu quero muito ir lá. Não fui ainda. E eu tava planejando isso, ir nesse restaurante. Depois de um tempo, com a minha viagem praticamente quase
quase meio encaminhada, minha mãe recebeu uma ligação inesperada dos meus avós. E aí eles falaram que iam ter um evento em São Paulo e que na volta eles passariam um tempo aqui, e perguntou se eu e minha mãe, né? Perguntou se todo mundo, né? Porém, só como eu e minha mãe estávamos disponíveis, perguntaram pra gente. E aí perguntaram pra gente se a gente queria voltar, na hora de voltar, né? Voltar com eles pra Minas Gerais. E aí eu e minha mãe topamos na hora. Quem não toparia? Poxa, uma viagem é uma viagem, né? Todo mundo ama viajar, pelo amor de Deus. Enfim. E aí foi assim que a gente ganhou essa viagem, com praticamente tudo pago. É isso. E aí meus avós falaram, né, que eles iam também fazer um passeio com a gente, que era surpresa, a gente não sabia pra onde a gente tava indo. E como era mês do nosso aniversário, ia ser meio que uma comemoração. E aí já tinha passado o aniversário da minha mãe, o meu ia chegar, e aí a gente decidiu, né, que ia. Foi uma viagem totalmente surpresa, porque a gente não sabia pra onde a gente tava indo. A gente sabia que a gente ia chegar lá na casa deles. Só que antes eles queriam passar em outros locais. E aí é onde entra as minhas filmagens, que vai aparecer aí junto na tela pra vocês verem. Aqui. Então, sorria, você está sendo filmada. Você está virando uma GPS agora. Eu sou a copiloto. Ah, dá bem que você é a co. A cocó é atrás. Esmera. Espera. Delícia! Agora que eu tô falando. E a música acompanhando? Essa viagem, gente, chegou no momento certo, assim, pra mim, pra minha mãe, sabe, pra nossa família. Porque a gente realmente tava precisando, sabe, distrair um pouco a cabeça, tirar mesmo o foco um pouco do problema que a gente tava vivenciando. Então a gente saiu no interior do Rio, a gente foi a São Lourenço, depois a gente foi pra Caxambu, Três Corações, BH e depois Lagoa Santa. Foi um rolê muito diferenciado, assim, nunca tinha feito. E ainda, tipo, em março. Então, pra mim foi sensacional, maravilhoso. Então, o primeiro dia de viagem, a gente passou o dia em São Lourenço. Nós fomos na praia de Minas. E detalhe, antes disso, meus avós falaram assim, levem roupas de banho. E aí eu falei assim, gente, mas a gente tá indo pra Minas. Minas tem praia? Não tem praia. Tem cachoeira e tudo mais, né? Só que eu pensei, tá, talvez seja uma cachoeira ou alguma coisa assim. Mas enfim, eu e minha mãe obedecemos, né? Colocamos na mala lá as roupas de banho e fomos nós, sem saber pra onde estávamos indo. E aí a gente chegou em São Lourenço, na praia de Minas. E, gente, que lugar bonitinho, maravilhoso, muito confortável. E quando a gente chegou lá, eu achei que ele tinha reservado só pra gente, porque, tipo, não tinha quase ninguém. Mas eu acho que é porque tava no meio do ano também, né? No início do ano, em março. O sol tava trabalhando, mas enfim. Gente, maravilhoso, o espaço muito bom, assim, tem piscina, tem fazendinha. Os animais, gente, a coisa mais fofa.
Foi muito leve, sabe? Divertido também, tá lá. E aí depois, né, que foram chegando mais pessoas, mas de início, assim, parecia que o parque era só pra gente, reservado só pra gente. Foi maravilhoso, é muito bom, vale a pena, né, quem quiser e estiver passando perto de São Lourenço e quiser ir lá na Praia de Minas, é um lugar muito bom pra poder passar com a família, ou com os amigos também. Já lá. Olha lá. Deixa de lado. Fica a energia deste lugar. Respira, Chu, respira. Depois que a gente nadou, comeu, a gente foi na fazendinha ver os animais, a gente foi pro Parque das Águas de São Lourenço. E, gente, lá tem todo tipo de água. Tipo ferruginosa, gasosa e tudo mais. E aí, levou a garrafinha, né? E a gente começou a experimentar toda a água que a gente via, toda a fonte de água que a gente via, a gente queria experimentar um pouquinho. E a gente foi experimentando. O parque é enorme, muito bonito também, muito lindo. Eu amei a experiência, gente. É muito diferente, tipo, você beber uma água da fonte ali e ela tem um gosto tão singular que, sei lá, é um pouco sinistro. Deus é top, né? Enfim, gente, se você tiver oportunidade, vá nesse parque. A gente chegou no final e a gente viu uma placa dizendo pra tomar cuidado com isso, de não ficar, tipo, experimentando uma água ali, porque pode causar algo no intestino, no estômago, alguma coisa assim. Só que a gente já tinha feito. A gente só viu essa placa no final do parque. Eu não sei porquê. Pelo menos eu não vi no início, né? Quando a gente entrou. Aí a gente já tinha bebido várias águas já. De todo tipo de fonte. Mas foi muito divertido. Estas alterações do intestino grosso. Olha. É contraindicada em úlcera péptica. O que é isso? É Não sei. úlcera. Gastrite brava, né? Você pode aqui, ó. Bate em cima e tira a casca. Esse é um auditório que eles fizeram. E naquele palco ali, ó. De vez em quando vem algum artista, algum músico, toca. Aí fica ali uma tarde, uma parte da tarde. Toca uma hora violino, outra hora sax. Que legal. Violão, fica tocando e cantando. O pessoal senta, fica assistindo, de boa até a hora que quiser.
E aí, depois que a gente andou pelo Parque das Águas de São Lourenço todo, a gente foi se hospedar numa casa aconchegante lilás, gente. Pra quem não sabe, minha cor favorita é lilás, roxo, violeta. Tá entre essa paleta, assim, sabe? E quando chegou lá, que eu vi que a casa era roxa, foi um presente de Deus pra minha vida. Tudo conectado, tudo conectado. Uhum. Era um Airbnb e o nome da casa era Casa Aconchegante. Gente, muito, muito fofa a casa. Toda roxa, gente. Muito linda, muito linda. Experiência muito boa se hospedar nessa casa. E aí a gente decidiu, meu avô tinha o plano de a gente sair à noite pra poder passear pela cidade, no centro da cidade. Só que choveu muito. Então acabou que esse plano foi por água abaixo. E aí, a gente só pediu uma pizza e ficamos por lá mesmo. Como o dia a gente andou pra caramba lá no parque, então foi um momento de descanso ali.